Olha, ser uma pessoa inesquecível é interessante, mas ser uma pessoa com uma comunicação onde você tem 5 estrelas é totalmente diferente. Então o Jex hoje vai estar conversando com a gente para nos passar esse segredo, né? Na comunicação existem 5 estrelas. E o que será que isso quer nos trazer de informação? Porque muitas vezes tem gente que é bom, mas não convence. Tem gente que é maravilhoso, mas não sabe chegar através da comunicação. Agora o Jex sabe. Por isso, bom dia, Jex. Bom dia, Vanusa. Depois dessa dança, né? Vamos lá falar agora sobre a Comunicação 5 Estrelas, que é o livro escolhido deste dia, desta quarta-feira, que nós vamos tratar aqui um resumão, porque o autor, Carmine Gallo, gente, esse livro é sensacional. Para você que gosta de boas leituras, para você que quer se tornar um bom orador, lembre-se que nós estamos aí no mundo das inteligências artificiais. Mas não basta ter só bons produtos, bons serviços, ter a inteligência artificial a seu favor, se você não sabe se comunicar com clareza, com assertividade, com simplicidade. E aqui nesse livro, o autor ele fala de vários grandes empresários, empreendedores, donos de grandes empresas, líderes políticos, como eles conseguiram fazer com que as pessoas se sentissem cativadas através da boa comunicação. E ele dá vários exemplos, e nós vamos saber agora como é esse comunicador 5 estrelas, para que você possa se tornar uma pessoa inesquecível na arte de falar bem. Vamos que vamos, porque Carmine Gallo traz como primeira frase essa seguinte aqui: sua história começa com sua paixão. Você não vai conseguir inspirar se não tiver inspirado. Ou seja, você vai falar em público, você vai comunicar uma ideia, vai vender um produto, um serviço. Como que as pessoas vão conseguir comprar de você ou a sua ideia, o seu produto, o seu serviço, se você não mostra essa inspiração com emoção, com carisma? Então tudo isso é muito importante e precisa de técnicas, de ferramentas, de muitas práticas e das ideias que ele passa aqui no livro. Por que que a comunicação é a habilidade do século XXI? Ele fala aqui no livro, 94%, gente, dos gestores, eles promovem quem se comunica bem. É verdade. Se você se comunica melhor, o mundo abre as portas. Você também tem que entender que nós estamos na era da automação e só a comunicação humana é que vai te diferenciar das máquinas, e você é um ser insubstituível, ou seja, quando você tem o poder da persuasão. E também é uma vantagem competitiva, porque a comunicação não é mais aquela soft skill que as pessoas falam, uma habilidade. Ela precisa também fazer que seja uma vantagem competitiva. Aquele líder, aquele empresário que comunica melhor, ele consegue vender muito mais, porque ele consegue se destacar. O colaborador que consegue se convencer, que consegue falar bem, ele consegue um cargo melhor também. E os resultados também vão ser bem melhores. Daí a importância de se investir em cursos de oratória, de comunicação, para que você possa se comunicar bem. Vamos para a próxima dica aqui que o livro nos traz. A tríade da comunicação eficaz. E o que esse livro diz é que você precisa aprender a convencer, ou seja, usar lógica e argumentos sólidos. Você precisa emocionar o seu público, o seu cliente, através de conexões, de sentimentos, falar com muita emoção. E também a palavra que eu amo, que é impactar. O que é esse impactar, professor Jex? É quando você consegue gerar transformação e ação. Não adianta só falar. Por isso que eu digo sempre, não basta só falar, você tem que impactar, gerar uma ação, gerar uma transformação. E é isso que faz a grande diferença. Então essa tríade da comunicação são os pilares que vão transformar uma mensagem numa experiência inesquecível. Vamos para mais dicas que o nosso querido autor fala. Quais são os pilares dessa comunicação impactante? Você precisa ter clareza, emoção, narrativa, credibilidade e energia. Vamos falar de cada um rapidamente. Clareza, você é uma pessoa que inspira de forma simples, que todas as pessoas conseguem entender o que você diz, ou você fala muito difícil, complicado, com vício de linguagem? Você mostra credibilidade, ou seja, você demonstra autoridade e autenticidade naquilo que você vende, naquilo que você faz, naquilo que você fala. Você transmite com muita emoção, se conectando com o público, despertando principalmente os sentimentos genuínos e autênticos. E você é uma pessoa que transmite energia, gente. Tem pessoas sem muito entusiasmo quando vão falar em público, quando vão vender o produto. Ou seja, não transmite aquela paixão, não conseguem falar
falar com muita emoção, que contagia e que inspira a ação. E por último, a narrativa, ou seja, já falamos sobre isso em outros programas, você sabe contar boas histórias, você sabe prender a atenção dos seus ouvintes, cativar as pessoas, contando histórias que realmente vão grudar na memória, isso é muito importante. Então, esses são os 5 pilares que ele fala aqui. Você precisa ter clareza, emoção, credibilidade, energia e narrativa. Vamos para a próxima dica que o livro nos traz. As histórias que marcam, que são os segredos dos grandes comunicadores. Ele destaca muito o Steve Jobs, que foi um grande comunicador. E o Steve Jobs, ele fazia apresentações que pareciam mais shows teatrais. Mas para isso, olha só, Steve Jobs ele treinava exaustivamente. Eu tenho um livro do Carmine Gallo que fala exatamente como o Steve Jobs preparava as suas apresentações na hora de vender os seus produtos. Então, ele era uma das principais figuras na arte de comunicar com excelência na hora que ele ia falar de qualquer produto, lançamento da empresa dele. Porque ele falava de uma maneira envolvente, levando elementos surpresas, fazendo o público ficar prestando atenção. Não era uma apresentação técnica, chata, sem graça. Era algo que fazia as pessoas ficarem, ao final da apresentação, e dissessem, uau, nossa, eu preciso comprar esse produto. Porque ele fazia as pessoas se encantar. E esse é um dos autores, aliás, dos empresários e empreendedores que ele fala aqui no livro. Vamos para mais dicas, tem muito mais ele fala também. Como você pode transformar a sua comunicação agora? Então, ele dá algumas dicas. Você tem que se preparar estrategicamente. Gente, não adianta você ir para a frente de um programa, de uma apresentação, de um discurso, uma palestra, seja o que for, se você não planeja a sua mensagem com foco, principalmente no seu público. Tem que saber quem é o seu público, realmente saber o que eles querem ouvir, o que eles querem sentir. Você precisa também mostrar essa autenticidade, que vai gerar uma conexão. Se você é uma pessoa robótica, se você é uma pessoa que não mostra verdade no que você diz, isso não vai gerar, e as pessoas observam muito. Você tem que também dominar a arte vocal, ou seja, fazer variações, utilizar do drama, dar ênfase em algumas palavras. Isso é muito importante, porque aquela pessoa que fala no mesmo tom o tempo todo causa o quê? Sono, aquela vontade de fazer o público ir embora e não prestar mais atenção em você. Fica lá no celular, olhar para o céu, para o chão e não prestar atenção na sua mensagem. Então você tem que utilizar tons e gestos que realmente fazem aquele impacto em quem vai te escutar. E tem que praticar também o que ele diz aqui no livro, o storytelling, que nós falamos agora há pouquinho, que é aprender a contar boas histórias. Sabendo contar essas histórias, você vai conseguir envolver qualquer pessoa, público, um cliente, uma pessoa que você acabou de conhecer. Sem que não pode ser aquelas histórias chatas e muito cansativas. Vamos para a próxima dica que ele fala aqui nesse livro. Você também precisa ter muito cuidado com os erros de uma comunicação. Então, não adianta só impactar de uma forma que fala bonito e tudo mais, mas se você comete esses erros com jargões, como assim, professor Jackson? Sabe aquela pessoa que tem excesso de informação muito técnica, que cansa o público, que fica falando de uma maneira muito difícil, com jargões complicados, com palavras que são só da área daquela pessoa, e tem pessoas, vamos supor, em um público misto, que não vai te entender. Você é uma pessoa que também demonstra frieza emocional, ou seja, só fala com razão, não consegue convencer ninguém, não tem emoção na fala, isso também é um grande erro. Se você é uma pessoa que busca desconexão total, ou seja, você ignora o público. Eu fui uma vez para uma palestra que a palestrante praticamente ela parecia falar sozinha. Ela olhava para o teto, ela olhava para o chão, e ela falava coisas assim, sem nexo, e ninguém prestava mais atenção nela, e ela falava de maneira muito difícil, complicada, todo mundo achando muito chata. Foram quase 60 minutos de antipatia. E ela foi realmente considerada uma pessoa muito chata, porque ela não interagiu, não deu nem boa noite, não agradeceu, foi muito chato, desconectou totalmente do público. Outra questão também que ele fala no livro, se você parecer um robô sem energia, uma comunicação mecânica, sem paixão, ninguém vai lembrar da sua mensagem, ninguém vai lembrar daquele palestrante que não tem alma, daquele pastor, daquele padre, daquele político que não mostra essa vontade de falar, seja quem for. E o último que mata a comunicação são os vícios de linguagens. Imagina, aqui eu já estou há 10 minutos falando e eu tacando né, tipo assim, tá certo, tá entendendo? Tá bom. Essas palavrinhas repetitivas a gente chama de vícios de linguagens. E tem os vícios de pausas, que são aquelas pessoas que falam, parece que elas não têm muita segurança no que elas vão dizer. E isso, numa mensagem repetidas vezes, cansa o público. As pessoas vão odiar, vão ficar achando que, nossa, é muito chato. Repete demais as palavras, não sabe falar.
engasga o tempo todo, então é por isso que é muito importante treinar, participar de curso de oratória. Vamos para mais dicas que ele traz aqui. O impacto da comunicação 5 estrelas. Gente, 85% das pessoas que sabem falar bem, elas são promovidas. Aumenta a sua oportunidade de carreira, 85%, imagina. E também 70% vai melhorar os seus relacionamentos se você se comunica bem. Olha só, Vanusa, que legal. Você melhorando a sua forma de se comunicar, você vai melhorar também a sua maneira de se relacionar, seja com parceiros da empresa, seja com seus colegas da universidade, de qualquer local, as pessoas que convivem com você, sua mulher, sua esposa, marido, enfim. Se você se comunica bem, 70% você vai saber o que falar, quando falar, ter uma pausa, opa, eu preciso me silenciar, não vou falar nada, porque você vai entender que a comunicação é o X da questão para a carreira pessoal e profissional. Na próxima dica aqui que ele traz pra gente, ele fala exatamente no próximo slide que sua voz pode mudar tudo, mas principalmente não adianta só falar bonito se você não tem boas atitudes. Olha que interessante. Então, falar bonito é muito bacana, muito legal, interessante, a sua voz tem um impacto muito grande, as palavras têm poder, mas você tem que ser congruente com aquilo que você fala, com a sua voz, com as suas palavras, para causar um impacto maior. Na próxima dica aqui que ele traz pra gente, a sua jornada começa aqui. Seja um comunicador 5 estrelas. Nós observamos aqui nessa mini aula que você precisa se desafiar hoje, ou seja, você precisa aplicar tudo isso que eu falei e muito mais que tem aqui no livro. Investir em storytelling, ou seja, aprender a contar boas histórias, transformar ideias em realidade e começar hoje para se tornar uma pessoa inesquecível, memorável. Vamos para a próxima dica, que são nossos livros. A primeira dica da frase, a última frase. Os nossos corpos mudam as nossas mentes e as nossas mentes podem mudar os nossos comportamentos. E o nosso comportamento pode mudar os nossos resultados. É uma coisa que traz a outra. Mente, comportamentos e resultados. Lembre-se disso. Agora sim, dica de livro. Esse livro é sensacional. Mais uma vez, Comunicação 5 estrelas. Vale a pena comprar esse livro, Comunicação 5 estrelas, do autor Carmine Gallo. E o próximo livro também muito bom, que eu já li, que é o TED, do mesmo autor, Como Falar, Convencer e Emocionar. Tudo isso nós vamos falar na próxima slide com o nosso curso, que vai começar amanhã, Vanusa, de 18 a 25 de setembro. Uma turma aí de fonoaudiólogo, psicólogo, terapeutas, profissionais de imagem, professores de oratória, que vão fazer você alavancar, ser um comunicador 5 estrelas, porque é muito importante você desenvolver tudo isso. Maravilha, que livro fantástico, né? É muito bom, é sensacional. Você já teve a oportunidade de ler e aí a gente vê ele passando essas informações, como verdadeiramente a gente pode adquirir mais e mais conhecimento, como a gente pode ajudar outras pessoas através da leitura. Com toda certeza. E aqui eu fiz um resumão, porque em poucos minutos a gente percebe que quando você investe nessa área, você se destaca dos demais, em qualquer situação. Sim, por isso que a comunicação legal. é muito importante. Muito bom, porque não basta? Apenas falar. Tem que impactar, então não perca. Quarta-feira. Toda quarta-feira tem Jex aqui. Vamos Tá lá. bom? Tchau lá, tchau, tchau.